Em nome de Jesus. Muito bem. Depois eu dou um outro anúncio no final. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Jonas. Nós estamos falando nesse mês de dezembro, tanto às quintas-feiras, como ao domingo também, sobre algo que Deus colocou em meu coração. Um tema: oração que transforma. Oração que transforma. E sempre o Espírito do Senhor me faz lembrar de alguém da Bíblia, que teve uma experiência em um momento de oração, que ele abriu a sua boca. E hoje de manhã eu quero lembrar um pouquinho desse homem Jonas, o que nós podemos aprender com esse homem. Eu quero que você abra a sua Bíblia e o texto de Jonas começa assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar, para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Até aqui por enquanto. Nós conhecemos a história de Jonas. Desde criança se fala de Jonas. Eu estive em Israel, inclusive o Silas, que é representante da West Travel, que é a agência que nos levará em 2021, está aqui no final do culto para atender você que tem curiosidade sobre a viagem. Depois nós falaremos mais sobre isso. Mas nós estivemos em Jope, e quando você chega naquela cidade, aquele lugar, tem uma estátua, se eu posso assim dizer, da baleia, né, onde lembra que ali foi onde Jonas pegou o navio, depois teve toda essa experiência com Deus naquele lugar. Mas quando você lê o livro de Jonas, você vai encontrar um homem amado por Deus. Ao estudar ontem à noite, eu fiquei pensando um pouquinho como nós poderíamos avançar nessa manhã. E a primeira coisa que me chamou a atenção é que Jonas era amado de Deus. E se você voltar os seus olhos para a palavra, o texto diz: a palavra do Senhor veio a Jonas com uma ordem. Ordem não tem negociação, querido. Mas veio a palavra a Jonas. Em meio a tantos, Deus escolheu Jonas. Aí talvez você esteja me perguntando: mas Deus não sabia que Jonas iria fugir? Deus é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas. Mas mesmo assim, Deus ainda escolhe homens para viver os seus propósitos. Jonas era um homem amado de Deus, chamado para servir um propósito. Ele foi chamado para viver um propósito. Ele tinha uma missão. Ele era um profeta daquela época. Ele tinha que ser, na verdade, a boca de Deus. Ele fazia parte de um povo que havia sido escolhido por Deus para ser luz para os gentios, para trazer aqueles que não tinham esperança,
para trazer para aqueles que andavam em trevas a esperança da luz. Jonas foi encontrado pelo amor de Deus. O amor de Deus encontrou Jonas. Assim como Deus procurou, encontrou Nínive, que era um povo difícil, inimigo de Israel. Mas olha que interessante, as minhas ações como homem não diminuem o amor de Deus por mim, porque Deus me amou e Deus te amou antes de você nascer. Jesus me amou e te amou antes da fundação do mundo. Mesmo a história mostrando que Nínive era um povo, era inimigo de Israel, perseguia o povo que Deus havia chamado para uma missão, mas mesmo assim, Deus amava Nínive, porque Deus entende que todos aqueles que responder ao seu amor, será impactado por ele, e terá a sua vida transformada. Deus não me ama e não te ama mais pelo que você faz, e Deus não diminui e não deixa de me amar e te amar por aquilo que você não faz, porque Deus me ama e te amou antes da fundação do mundo. Então não é pelo que eu faço, é pelo que eu sou. E você é um homem, e se você é homem, carece do amor de Deus. E se você é homem, quando eu digo homem aqui, em geral, homem e mulher, eu estou dizendo para você, que quando Deus diz, quando a Trindade se reuniu e diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, Deus não estava preocupado com o que você iria fazer. Deus diz, ali ele derrama sobre mim e sobre você, todo o amor que Ele tem. Ele ama o homem, Ele ama a mulher. Você pode levantar as suas mãos aos céus hoje de manhã e glorificar ao eterno Deus por isso. Que coisa maravilhosa! Deus ama Jonas, mas Deus ama Nínive também. E Deus precisa daqueles que Ele ama, que possa ser a resposta para aquele que Ele ama, mas aquele que Ele ama ainda não teve um encontro com Ele, e quem vai ser o ministrador desse amor de Deus é aquele que o obedece. O que Jonas fez? Nós lemos aqui rapidamente no texto. Primeiro, Jonas resolve fugir da presença de Deus. Como se isso fosse possível. A gente se engana muitas vezes. Eu posso até fugir do meu desígnio, eu posso até fugir do meu propósito de vida, mas eu nunca irei fugir dos olhos de Deus. Onde eu e você estiver, os olhos do Senhor estarão sobre as nossas vidas. Entenda uma coisa, fugir de Deus não é fugir da presença, não é fugir dos olhos de Deus, não é fugir da sua face, das suas vistas, é fugir do propósito. Você pode abandonar o propósito, você pode fugir do propósito que Deus lhe chamou para fazer, você pode fugir do desígnio que Deus te escolheu, mas você nunca irá fugir da presença do Senhor. Onde você estiver, Deus te encontrará. Tanto que a Bíblia diz em Apocalipse, que no dia do acerto de contas, se assim eu posso dizer, no dia do acerto de contas, a Bíblia diz que o mar irá vomitar aqueles que ali morreram. Não tem como fugir da face de Deus. Jonas resolve ir para Tarsis, e o interessante é que quando ele chega em Jope, ele encontra um navio com o destino ao seu tão desejado porto de fuga. Que coisa interessante. Jonas encontra um navio indo para o seu destino desejado. Jonas tem os recursos para comprar e pagar a sua passagem. Que coisa tão impressionante, porque tudo estava correndo perfeitamente bem na visão de Jonas. Ele deseja ir para Tarsis, e
quando ele chega em Tarsis, em Jope, ele encontra um navio saindo para Tarsis. E quando ele vai perguntar o preço da passagem, pastora Cirlei, é exatamente o dinheiro que ele tem. Jonas disse: puxa vida, tudo está perfeito. E como nós sempre falamos, é de Deus. Ele está tão tranquilo, que a Bíblia diz que ele desce ao porão do navio e dorme profundamente, enquanto uma tempestade destruía tudo. Ele se sente intocável. Que coisa! Jonas conseguia ter paz em meio a um caos. Ele conseguia dormir, enquanto o Covid destrói, enquanto tanta coisa acontece. Jonas disse: eu estou indo para Tarsis. E para falar bem a verdade, eu acho que aquela voz que eu ouvi não era Deus me chamando para ir para Nínive. Não era Deus. Deus não iria me mandar para Nínive. Não era. Foi alguma alucinação. Eu acho que eu comi demais. Não era comigo. Ele dorme. Tudo normal na vida de Jonas. Eu li algo que eu quero citar para você. Podemos estar fora da vontade do Senhor, e ainda assim parece que as circunstâncias estão trabalhando ao nosso favor. É possível que estejamos nos rebelando contra Deus, e apesar disso, temos uma sensação de segurança que inclua uma boa noite de sono. Na ótica de Jonas, tudo estava no controle. Que coisa! Muito importante isso, porque nós podemos estar andando na contramão de Deus, e as coisas estão dentro de uma normalidade que nos agrada, e nós podemos até pensar que Deus se agradou do que nós deixamos de fazer. Na ótica de Jonas, tudo no controle. Na ótica de Deus, tudo fora do eixo. Na ótica de Jonas, tudo caminhando bem. Não precisei nem passar uma noite em Jope. Quando eu cheguei, o barco já estava lá. Que coisa! A passagem era o preço, era o que eu tinha, pastor Marcos. Ainda sobrou alguma coisinha para eu comer um lanche. E não era Deus que falou comigo, porque eu dormi, Deus. Peguei no sono assim, foi uma coisa repentina. Eu dormi. Descansei, adormeci. Enquanto Jonas dorme, o salmista no Salmo 121 diz: o guarda de Israel não cochila e nem dorme. Enquanto o homem dorme, Deus está acordado. E que bom, porque Ele está sempre acordado. Vamos pensar um pouquinho por um momento. Jonas nos mostra em algumas decisões o que não é estar em sintonia com Deus. Primeiro, Jonas prefere a morte de alguém, quando Deus quer a vida. Jonas prefere a morte de Nínive, do povo de Nínive, quando Deus quer a vida. Isso é muito importante, porque quando eu e você começamos a desejar algo de ruim a alguém, mesmo que esse alguém seja inimigo nosso, alguma coisa está contrária, porque o amor sempre
prevalece, diz a palavra. Segundo, ele, Jonas, ele que deveria ser a bênção para as pessoas, se torna uma maldição para as pessoas. Porque quem conhece o texto sabe que aquela tempestade fora causada por causa da desobediência de Jonas. Jonas, que era para ser a bênção, torna-se a maldição. Ele que deveria ser a esperança, dorme, enquanto outros lutam desesperadamente pela vida. Ele que deveria ser a esperança, como Paulo fora em outro naufrágio, ele dorme. Ele que deveria ser a voz do que clama a Deus, ele é o silêncio. Enquanto outros clamam ao Deus que não ouve. Quando você vai a Jonas, segue a sua Bíblia no capítulo 1. Você vai perceber que no versículo 5, o texto diz assim: todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. Ele que deveria, Jonas, que deveria ser a voz do que clama a Deus, ele é o silêncio. E aqueles que estavam em desespero clamavam ao seu Deus. E a Bíblia diz, escreve aí, está aí na sua Bíblia, o Deus com letra minúsculo. Enquanto eu e você devemos ser a voz do que clama ao Deus eterno, muitas vezes nós somos o silêncio, enquanto outros clamam desesperadamente. Ele que deveria ter a resposta para as perguntas daqueles que não sabem o que está acontecendo, se torna a resposta para o caos que havia se estabelecido. Pedro fala que nós devemos ter a resposta para quando fizerem as perguntas para nós. Nós que fomos chamados para ser a resposta para alguém em desespero, nós nos tornamos a resposta do caos. Porque Jonas, no capítulo 1, após o versículo 7, quando os marinheiros lançam sorte, eles começam a perguntar para Jonas, porque a sorte cai em Jonas: de onde você é, cara? Quem é você? De que povo você é? A que Deus você serve? Isso me falou muito ao meu coração. Versículo 9, versículo 8, volta os seus olhos para o versículo 8. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os marinheiros ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque eles já tinham dito isso. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Que pergunta! O que devemos fazer com você? Ao invés deles perguntarem assim: como devemos fazer com o seu Deus? Como devemos clamar ao seu Deus? Eles perguntam: o que devemos fazer com você? Jonas, que era para ser a resposta para alguém desesperado, se torna a resposta para um caos. Sabe que o Espírito me diz: eu e você não fomos chamados para ser a causa do caos. Eu e você
fomos chamados para ser a resposta para o caos. Eu vou repetir. Eu e você não fomos chamados para ser a causa do caos. Eu e você fomos chamados para ser a resposta para o caos. Nós somos chamados para ser a esperança. Nós não fomos chamados para ser, permita-me usar a desesperança. Nós somos chamados para ser a esperança. Jonas, que deveria ser o mensageiro da vida, se torna o mensageiro da morte. Aquele que deveria ser o mensageiro da vida, se torna o mensageiro da morte. Olha o que ele diz no versículo 12: respondeu Jonas: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vós. Jonas, que deveria, Robson, ser a esperança, ser aquele que iria ministrar a vida, ser o mensageiro da vida, ele se torna o mensageiro da morte. Ele diz: lança-me ao mar, e tudo isso acabará. Deus não precisa que eu e você acabemos com as nossas vidas para ser a esperança. Sansão acabou com a sua vida para ser o que ele deveria ter sido tanto tempo atrás, o libertador de Israel. Não, Deus não precisa disso. Deus tem um propósito para mim e para você. Quando estão entendendo, pode dizer amém. Ele deveria ser o mensageiro da graça de Deus, deveria ser tomado pelo amor ao próximo. Ele que deveria, cara, eu fiquei assim impressionado quando Deus foi ministrando isso ao meu coração, porque ele que deveria ser o mensageiro da graça, ele que deveria ser o mensageiro do amor ao próximo, ele é surpreendido porque as coisas invertem. Ele que deveria estar cheio do amor, ele é surpreendido pelo amor de onde ele menos esperava. Aí eu me perguntei: Senhor, o que quer dizer isso? Eu me lembrei quando Jesus disse: se o Pai desejar, Ele levanta dessas pedras, Ele faz adoradores. Quando você vai ao versículo 13, olha que coisa linda. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Os homens dizem: nós não vamos lançar esse cara no mar, não podemos fazer isso, nós vamos até o último momento. Que coisa! Aquele que é um mensageiro do amor não ama. Aquele que é o mensageiro da esperança não tem esperança. Aquele que é o mensageiro da vida não tem vida. Aquele que é o mensageiro da santidade não tem santidade. Aquele que é o mensageiro da obediência é desobediente. O versículo diz assim: mas nós não conseguiram, porque o amor tinha ficado ainda mais violento. Outra coisa, para a gente seguir, olha que interessante que Deus foi falando ao meu coração. Ele que deveria orar ao Senhor dos céus, da terra e do mar, é alvo da intercessão dos marinheiros. Os papéis foram invertidos. Sabe que o Espírito do Senhor me diz que tem muitas pessoas aqui, tem muitos lares, que ao invés de ser aquele que intercede, está recebendo intercessões de outros, e de pessoas que ainda não sabem nem o que é crer.
Entenda, só para você compreender o que eu estou dizendo, com todo respeito, tem gente que deveria orar ao Cristo eterno, está recebendo intercessões de pessoas que acreditam em Maria, está recebendo intercessão de pessoas que levam o teu nome para o terreiro de Umbanda. Sabe por quê? Porque você que foi chamado para ser um intercessor, você que foi chamado para clamar ao Deus do céu, está dormindo. Alguma coisa está errada. Olha o que diz o texto no versículo 14. Eles clamaram ao Senhor. Eles entenderam que Jonas, eles compreenderam o Senhor, Edilson Júnior, eles compreenderam quem era o Deus dos céus, o Deus da terra, o Deus do mar, e Jonas, que era o mensageiro, não compreendeu. Sabe o que eu entendo? Não basta ser o mensageiro de uma mensagem, você precisa compreendê-la. Porque para você ser aquele que vai ministrar uma esperança, você tem que ser convertido a essa esperança. Você tem que acreditar naquilo que você... Paulo diz: eu criei, por isso falei. Ele que deveria ser o mensageiro da fé, se torna o incrédulo, Silvia, o fugitivo, o silêncio. Ele que deveria mostrar as consequências do desobedecer a Deus, se torna aquele que prefere viver as consequências da desobediência. Ele que deveria bater no peito e dizer não, porque as consequências ao desobedecer a Deus é muito grande. Ele prefere as consequências da desobediência. Ele prefere as consequências do que confessar o seu pecado, do que orar ao Deus do céu e do que viver o que lhe fora perdido. Ele prefere enfrentar a morte. Ele prefere morrer do que viver. Ele prefere morrer do que viver. Porque para ele viver, ele tinha que viver o propósito de Deus. Então é melhor morrer do que viver o que Deus me chamou para fazer. Se o Espírito do Senhor me trouxe essa mensagem, é porque Ele está falando comigo e com algumas outras pessoas. Talvez uma dezena, talvez uma dúzia, talvez outra pessoa como eu, porque Deus falou muito ao meu coração. Existem pessoas que me veem, que me verão, que estão fugindo do propósito. Prefere morrer do que viver o que foi chamado e escolhido e abençoado por Deus para ser e para viver. Porque para viver o que Deus te designou, tem que ser obediente, tem que amar. Quando você entender que não deve amar, mas tem que amar. Quando você entender que não deve ir, Deus diz tem que ir. Quando você entender que não tem que perdoar, Deus diz tem que perdoar. Quando você diz que não tem que estender a mão, Deus diz tem que estender a mão. Quando você entender que não vai fazer nada, Deus diz tem que fazer, porque você foi chamado para viver a minha missão. Ele prefere morrer. Ele prefere morrer, pastor André, do que ser vaso de Deus. Ele prefere morrer, Carlão, do que ser vaso de Deus. Ele prefere morrer do que lutar contra ele mesmo. Ele prefere perder a sua vida do que ganhar vidas para Deus. Que loucura! Deus mostra algo para Jonas e para nós. Escute, Deus não precisa de mim e de você. Deus em sua suficiência é poderoso para levantar adoradores onde Ele bem entender. Deus só usa eu e você
porque Ele me ama e porque Ele te ama. E porque Ele tem prazer em me envolver e envolver você nos projetos dEle. Mas se Ele quiser, Ele é autossuficiente. Ele é autossuficiente. Ele é Deus. Ele faz com que as estrelas preguem o seu nome. Ele faz com que as montanhas preguem quem Ele é. Ele faz com que os pássaros preguem quem Ele é. Ele é soberano. Ele faz com que os céus proclamem a sua glória e as pessoas se curvam diante dEle. Ele só inclui eu e você porque Ele é apaixonado por mim. Ele é apaixonado por você. E Ele entende que você e eu fomos chamados para viver tudo que Ele deseja. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Olha o versículo 16. Olha o que acontece com aqueles marinheiros. Tomados de grande temor ao Senhor. Quem gerou temor ao coração daqueles homens? Foi a coragem de Jonas? Não. Foi a ousadia de Jonas? Não. Quem gerou o temor ao coração daqueles homens foi o Criador do céu, da terra e do mar. E olha que interessante, eles oferecem um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Irmão, eles se comprometeram com votos ao Deus eterno. Você tem noção disso? Eles se tornaram mais crente do que o crente. Eles se tornaram mensageiro, mais mensageiro do que o próprio mensageiro. É por isso que quando nós chegarmos no céu, se chegarmos, pois às vezes alguns vão querer morrer antes, acabar com a vida para não prosseguir. Nós vamos ter surpresa no céu. E nós vamos olhar para algumas pessoas e falar: o que você está fazendo aqui? Foi eu que preguei para você? Eles vão olhar para mim e para você e dizer: se fosse por você eu estaria no inferno. Mas o próprio Deus se revelou a mim. O mensageiro de Deus, o mensageiro a Paulo, não foi Pedro, não foi João, não foi Mateus, não foi os discípulos, porque os discípulos não teriam coragem. O mensageiro, o próprio mensageiro a Paulo, foi o Filho do Deus vivo, que o encontra na estrada de Damasco e se revela a ele. Eu sou a igreja que tu persegues. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode até se calar, mas Deus sempre irá anunciar o que Ele foi chamado, o que Ele tem para fazer. Eu quero lhe mostrar algo para a gente finalizando nessa manhã. Começa a falar, a hora voa demais. Eu quero lhe dizer algo mais. Jonas havia desistido de Deus. Todas essas coisas que Jonas vai fazendo, é que Jonas desistiu de Deus. Mas sabe o que me encanta, gente? É que Deus não desistiu dele. Jonas desistiu de Deus, mas Deus não desistiu dele. Jonas desistiu de Deus, mas Deus não desistiu dele. Jonas virou as costas para Deus, mas Deus não virou a face para ele. Jonas encolheu a mão para Deus, mas Deus não encolheu para Jonas. Jonas fechou a página da sua vida para Deus, mas Deus não fechou a página do livro para Jonas. Bendito seja Deus, porque Deus ainda continua avançando e não desistindo de pessoas. Inclusive eu e você somos resultado da não desistência de Deus. Jonas não quis prosseguir, mas Deus quis usá-lo. Jonas não entendia o amor de Deus, mas o amor de Deus entendia Jonas.
Deus me deu essa frase que me encantou. Jonas não entendia o amor de Deus, mas o amor de Deus entendia Jonas. Eu e você somos resultado do não entender o amor de Deus, mas nós somos resultado do amor de Deus que me entende. Entende a tua fraqueza, entende a tua fragilidade, entende a minha burrice, entende a sua burrice, compreende a nossa irracionalidade muitas vezes. O amor de Deus tanto nos compreende, que Jesus ainda não voltou, porque Ele ainda espera o homem abrir o seu coração para Ele. Jonas não sabia o que era amar o homem sem Deus, mas Deus sabia o que o seu amor era capaz de fazer a esse homem transformado. Jonas achou que a morte era a solução. Deus entende que a vida é a solução. Jonas entende que a morte para ele era a solução. Deus diz: a solução para você não é a morte, a solução é a vida. Jonas poderia ter morrido afogado. Entenda-se que ele foi lançado pelos marinheiros ao mar revolto, ondas enormes, irmãos. Estamos falando de marinheiros que conheciam o mar. Jonas poderia ter morrido imediatamente, mas Deus queria dar a Jonas uma nova chance. Sabe o que o Espírito do Senhor me falou? Alguns de nós poderia ter sido morto no mar revolto, mas não fomos mortos, porque Deus ainda tem uma nova oportunidade. Aleluia. Quantos podem levantar as mãos aos céus e glorificar o Senhor por isso? Nós poderíamos, ao ser lançado ao mar revolto, a uma vida desenfreada, às drogas, ao álcool, à prostituição, ao pecado, ao adultério, à mentira, ao engano, nós poderíamos ter sido totalmente destruídos. Ao desistir das coisas, ao fugir, ao desistir de viver, ao ter preferido as consequências da desobediência do que a Deus. Quando nós muitas vezes decidimos: vou acabar com tudo. Mas Deus ainda está dizendo: eu sou o Deus que te ama. Eu sou aquele que te tem sustentado. Eu sou o Deus que te ama. Apesar de você ter desistido, eu sou o Deus que não desiste de você. Apesar de você não me ver, eu sou o Deus que te vejo todos os dias. Eu ainda sou Deus. Versículo 17 do capítulo 1 diz assim: o Senhor fez. O que esse peixe estava fazendo ali, gente? O que esse animal estava fazendo ali, gente? Jonas não disse: me lança ao mar, que um grande peixe vai me engolir. Jonas disse: lança-me ao mar, porque tudo isso acabará. Quando Jonas vai, Deus faz com que um grande peixe chega e o engole, mas não o mata. Deus disse para mim: tem muitas pessoas que estão sendo engolidas pela vida, mas ainda não foram mortos, porque eu tenho sustentado. Antes de Jonas ser engolido por aquilo que ele havia escolhido, Deus levanta um escape. Deus levanta para Jonas uma proteção. Gustavo, por mais doido que seja, irmão Sidney, por mais louco que seja, Deus ainda levantou para Jonas uma proteção. Que doideira!
Deus não levantou um grande peixe para matá-lo, mas Deus o levanta para protegê-lo. Talvez alguns dias na UTI que a gente passa, que o ser humano passa, é a proteção de Deus, cara. Talvez alguns dias numa cadeia, quando alguns são presos, é a proteção de Deus. Algumas situações que são criadas, é a proteção de Deus, para que você não morra de uma vez, mas para que você tenha a chance. Pois se Deus desejasse a morte de Jonas, Ele não precisaria levantar esse animal. Ele simplesmente deixaria que o mar cuidaria de Jonas. O mar era suficiente. Deus levanta um grande peixe. Deus quer a vida. Deus quer a continuidade da vida. Deus quer o propósito. Deus quer a continuidade do propósito. Deus quer a missão. Deus quer a continuidade de missão. Deus já tinha feito os marinheiros se renderem a Ele. Deus poderia usar os marinheiros como mensageiros, mas Deus disse: eu ainda quero Jonas, eu ainda quero Jonas, eu ainda quero Jonas. Eu ouço o Espírito Santo dizer hoje de manhã: eu ainda quero você, 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 eu ainda quero você. É você que eu quero, é você que eu quero, é você que eu escolhi, é você que eu chamei, é você que eu quero. Eu ainda quero você. O meu amor não consegue desistir de você, o meu amor não consegue se virar os olhos de você. Eu ainda amo você, eu ainda quero você, eu ainda quero você. Eu ouço o Espírito do Senhor dizer hoje de manhã: eu ainda espero você. Eu ainda espero que você acorde. Eu ainda espero que ao sentir a morte de perto, você entenda que ainda existe vida e que ela é maior do que a morte. 3 dias, 3 noites. Eu, pastor Silvano, acredito que ele, ao ser engolido pelo peixe, pelo grande peixe, ele não acorda imediatamente. Isso sou eu. Pode ser que ele tenha acordado, mas eu acredito que ele ainda não havia acordado. Quando ele acorda, ele pensa que ele havia sido, ele está tão doido que ele pensa que ele tinha morrido. Mas quando ele acorda, ele percebe que ele está vivo. Ele olha para um lado, ele olha para o outro. Ele percebe que ele está nas entranhas de um peixe, de um animal. Ele olha, ele vê que ele foi jogado no mar. De repente ele não está dentro do mar. Tudo escuro, misturado com o suco gástrico do peixe, uma bagunça. Mas ele está ainda protegido. Eu penso que ele disse assim: se eu estou vivo, ainda há esperança. Se eu estou vivo, é porque Deus ainda me quer. Mas ele percebe algo. Ele percebe também que onde ele está, ninguém poderia mais ajudá-lo. Não tinha marinheiros, ninguém poderia ouvi-lo. Não tinha celular, não tinha Wi-Fi, caiu a ligação do WhatsApp, não tinha nada. Ninguém poderia ouvi-lo. Ele gritou: pastor Silvano, pastor André, Marcos, Dudu. E quando ele olhou para Dudu, ele gritou: bonequinha. Nada.
Talvez ele gritou: papai! Nada, um silêncio total. Aí ele lembrou: na escuridão que eu estou, no buraco que eu estou, apenas um pode me ouvir. Apenas um pode me ouvir. Aí ele entendeu: quando ninguém pode me ver, e quando ninguém pode me ouvir, ainda me resta a oração. Ainda me resta a oração. Ainda me resta a oração. Ele entendeu que nada poderia ser quebrado. Ele diz: mas ainda há algo que alcança o inalcançável. Ele diz: ainda tem algo que pode penetrar, que pode quebrar as maiores barreiras. Ainda tem algo que não tem distância para ela. Nada distancia, nada consegue distanciar, nada consegue rompê-la, nada consegue pará-la, nada consegue detê-la, desculpe, nada. Ele entendeu: eu ainda tenho a oração, e a oração me remete ao trono da graça de Deus. A oração me aproxima daquele que eu fugi. Que coisa, pastor André. A oração ainda avança em meio às correntes, em meio às cadeias, as cadeias. A oração, ela é intransponível, no sentido que ela quebra tudo. Avança, ela avança. Que coisa impressionante. Deus está dizendo a mim e a você: ainda existe algo que ninguém consegue deter. O inferno não consegue, a terra não consegue, a prisão de Paulo e Silas não conseguiu deter, a cisterna de Jeremias não conseguiu deter, a cisterna de José não conseguiu deter. Ainda existe a oração. Jonas disse: ainda me falta uma coisa a fazer. Ela me aproxima do impossível. Ele faz algo no capítulo 2 e a gente vai concluir. Ele diz, o texto diz: dentro do peixe, preste atenção nos detalhes, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, não mais o Deus dos marinheiros, mas ele ora ao seu Deus, dentro do peixe, dentro de um lugar. Que coisa linda. Eu fiquei pensando ontem à noite, dentro do peixe, dentro do nada, ainda eu posso orar. Ainda posso orar, Maria. Sirene, dentro do nada ainda resta oração. Irmã Modesta, no meio do nada ainda existe a oração. Irmã Sueli, no meio do caos ainda existe a oração. Ainda existe a oração. Ainda existe a oração. A oração pega você aqui e te leva para o trono da graça. O peixe te protege, a oração te liberta. A oração, nesse exato momento que nós estamos aqui, ela nos leva ao trono da graça. A oração agora nos leva diante do trono da graça. Se você fechar os seus olhos agora e estender as suas mãos ao trono da graça, a oração
oração te transporta para os braços do Pai. A oração te transporta para o coração de Jesus. A oração te faz ver o impossível. A oração te faz ver o impossível. A oração te faz ver luz onde só tem escuridão. A oração te faz ver a libertação onde só tem trevas. A oração ainda move a mão de Deus. Me dê mais 5 minutos. Eu quero que você acompanhe um pouquinho a oração de Jonas. O versículo 2 diz: e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jonas, não importa, Jonas clama a Deus, não porque ele se deleitava no Senhor, ele clama a Deus porque ele estava em uma grande aflição. E o Espírito do Senhor diz para mim e para você: não importa se você me rejeitou ontem, eu ainda ouço a tua oração hoje. O teu clamor ainda será o motivo do meu agir. Se eu não te destruir, e se eu não permitir a tua morte, é porque eu ainda quero ouvir o teu clamor. Não aceita o que o diabo tem dito para você, que Deus se abandonou. Deus nos trouxe aqui, e Deus nos trouxe esse texto para dizer: se eu não permitir o teu fim, é porque eu ainda não desisti de você, e eu ainda ouço a tua oração. Clame a mim e te responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Assim diz o Senhor. Jonas entende que Deus o estava disciplinando. Versículo 3 ele diz isso. Depois você lê na sua casa. Jonas reconhece que estava só em descida, em declínio. Até agora, pastor Eduardo, Jonas só desceu, mas agora não tinha mais o que descer. Ele diz: bom, cheguei ao buraco, só me resta uma coisa: subir. Até agora eu desci, mas agora eu vou subir. A oração te faz subir. A oração me faz subir. A oração. A oração não desce. A oração não desce. A oração sobe. O que desce é o agir de Deus. A oração sobe, o agir de Deus desce. A oração sobe, o agir de Deus desce. A oração sobe, o milagre desce. A oração desce, sobe, o impossível desce. A oração me leva, e a mão de Deus desce. Você pode adorar o Senhor hoje. A oração sobe, Deus desce. A oração sobe, Deus desce. Deus diz para Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo, e eu desci para livrá-lo. Quando a oração sobe, Deus desce. E quando Deus desce, tudo é possível. Jesus disse: ore, rogarei ao Pai. A oração sobe, a oração subiu, o Espírito desceu. A oração sobe, o céu desce. 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 Eu concluo. Jonas diz: fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. Quando Jonas diz isso, ele está citando mais uma vez, nós falamos essa semana, a oração de Salomão. Quando tiverem aflições, todos que voltarem os seus olhos para o templo, o Senhor o acudirá.
O Jonas falou. Eu não sei como Jonas estava. Deixa eu dizer uma coisa, porque ele nem sabia, pastor André, ele nem sabia onde estava o templo, porque ele estava dentro de um nada. Mas pela fé, ele deve ter dito para Deus: Senhor, eu não sei onde está o templo, mas eu me viro como se eu tivesse com meus olhos voltados para o templo. Ouça a minha oração. Talvez você não saiba nem em condição você está, mas hoje pela fé, volte os seus olhos para o trono da graça. Ele volta para as promessas. E por fim, ele declara o versículo 7 assim: quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. E a minha oração fez o quê? Subiu até ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam, versículo 8, aqueles que acreditam em ídolos inúteis, desprezam a misericórdia. Jonas está falando: eu entendi que o meu coração estava cheio de ídolos. Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Ele disse: eu permiti que outros ídolos entrassem na minha vida. Ele diz assim no versículo 9: mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. A oração que transforma leva você a uma renovação de aliança. Jonas renova a sua aliança com Deus. Deus diz, ele diz para Deus: o que eu prometi eu vou cumprir. Eu tenho certeza que ele deve ter renovado com Deus, dito assim: eu vou para Nínive, Senhor. Eu vou cumprir o que o Senhor me pediu. Eu renovo aqui o meu ato de obediência ao Senhor. Eu renovo aqui os meus votos que foram quebrados com o Senhor. A oração precisa ligar os votos que foram quebrados. Talvez você tenha votos quebrados com Deus. É tempo de você renovar. E sabe o que Deus fez? Versículo 10. Vamos ler e você já fica em pé. E o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Pode ficar em pé. Hoje de manhã, fique em pé e olhe para mim, por favor. Não fique em pé e conversa. Hoje de manhã eu aprendo. O céu espera a atitude da terra para dar a voz de comando ao grande peixe. Fechar a porta, escute isso que o Espírito do Senhor falou ao meu coração. Fechar a boca para a morte, ou abrir a boca para a vida. O céu tem o poder de mudar esse destino, mas a terra tem o poder de pedir. Sabe o que o Senhor falou ao meu coração? É que muitos estão dentro de uma situação, mas não fala. Estão vivendo presos, mas não clama a mim. E Deus diz: eu tenho o poder de mandar o grande peixe fechar a boca e nunca mais abrir. Mas eu também tenho o poder de ordenar que ele abra a boca, e que aquele que estava sem esperança volte a viver o novo de Deus. O céu disse para mim, Deus disse assim: o céu faz, mas a terra precisa pedir. Eu faço, mas a terra precisa clamar. O que você quer? Morte ou vida? O que você quer? Prosseguir ou parar? Você quer viver adormecido até que a morte chegue na tua vida de uma vez? Ou você quer abrir os seus olhos e entender que você está vivo, porque Deus tem te protegido, mesmo que seja de uma maneira maluca, estranha, e você se arrepender, voltar-se para o Senhor, para o trono de Deus,
renovar os seus votos e receber a misericórdia de Deus e ser plantado em terra firme para prosseguir? Ou você quer que o peixe feche a boca? O céu quer ouvir a tua voz. Você pode estar dentro do peixe, mas você está vivo. O céu quer ouvir a tua voz. Hoje de manhã é dia de você fazer uma oração que transforma, que muda uma situação. Feche os seus olhos. E se você puder, levante as suas mãos aos céus. Você que está em casa também, se essa palavra falou ao teu coração, você está vivo, você está viva. Você vai permitir que o peixe feche a boca, ou você vai se arrepender, se humilhar, abrir a sua boca e dizer: Deus, socorre-me. Deus, socorre-me. Deus, me dê mais uma chance. Deus, ontem eu te abandonei, mas o Senhor não me abandonou. Deus, eu virei as costas para ti, mas o Senhor nunca virou a face para mim. Deus, eu escolhi a morte, mas o Senhor escolheu a vida para mim. Deus, eu estou nessa situação, mas eu consigo ainda falar contigo. Deus, ouça minha voz. Deus, ouça o meu clamor. Deus, atende o meu clamor. Deus, atende o meu clamor. Deus, atende o meu grito de esperança. Talvez hoje de manhã você precisa romper com os grilhões, com seus olhos fechados, as suas mãos levantadas. Eu posso ver Jonas, eu ouvi Jonas ali dentro daquele grande peixe, daquelas entranhas, gritar o mais alto, dizendo: Deus, eu não tenho meu pai, eu não tenho Amitai, meu pai, eu não tenho ninguém, eu não tenho os marinheiros, mas eu tenho ainda o Senhor. A oração, eu fico imaginando que o clamor de Jonas começou a fazer o peixe se sentir enjoado. O peixe falou: tem algo estranho que eu não posso segurar. A oração, a oração faz com que as situações libere você, porque a tua oração vai começar a gerar um enjoo. Eu posso ver, permita-me aqui brincar um pouquinho com você. Aquele peixe começou a entender: tem algo crescendo dentro de mim, tem algo crescendo dentro de mim. A oração me faz crescer na presença do Senhor. E aquele peixe disse: eu preciso pôr isso para fora. E de repente o céu disse: isso mesmo, eu te dei ordem para segurá-lo por um tempo, mas não para segurá-lo para sempre, porque o para sempre não está nas tuas mãos, o para sempre está nas minhas mãos. Solte ele. Nesse culto profético de oração que transforma, Deus está dizendo para mim e para você: a tua oração te colocará novamente em pé. A tua oração te colocará novamente em terra firme. A tua oração fará com que as correntes se rompam.
Será que você pode aí no seu lugar começar a levantar a sua voz, abrir a sua boca e começar a falar com o eterno Deus? Jonas, comece a falar com Deus, comece a dizer: ouça-me, 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 ó Deus, ouça-me. Você já vai se preparar para tomar Santa Ceia, mas clame agora, clame agora, clame, clame, porque eu farei o meu clamor, clame, porque eu também clamarei, ore, porque eu também orarei. Deus, em o nome de Jesus Cristo, ouça a minha oração. Deus, em nome de Jesus Cristo, ouça o meu clamor. Deus, em nome de Jesus Cristo, ouça a minha petição, atenda a minha petição, atenda o meu clamor. Deus, em nome de Jesus Cristo, quebra as cadeias do inferno hoje de manhã. Deus, em nome de Jesus Cristo, faça com que esse peixe me vomite agora. Essa situação não vai me deter, essa situação não vai me segurar, essa situação não vai parar a minha vida, porque o Senhor tem cuidado de mim. Então Deus, não me deixe mais perder tempo aqui. Deus, não me deixe mais ficar aqui. Deus, faz com que esse tempo se rompa agora, que chega o tempo da missão, o tempo do propósito, o tempo do Senhor, o tempo de eu voltar, o tempo de eu retornar. Faça agora um voto a Deus, se conserte com Deus, renova a sua aliança com Deus. Volta os teus olhos para a casa de Deus, volte os teus olhos para Deus e avance. Eu não vou orar por você, meu santo, porque Jonas não tinha ninguém por ele, era ele e somente ele. Tem coisas que é só você e somente você. Não tem pastor, não tem pastora, é só você, Jonas. Deus quer ouvir só você, só você, porque é com você que Ele precisa tratar. Nós já vamos nos preparar para a Santa Ceia. Eu queria que você fizesse algo hoje de manhã. Voltasse, dobrasse o seu joelho. Faz tempo que nós não fazemos isso no culto. Faça do seu banco o seu altar. Invista alguns minutos em oração. Senhor, eu quero pôr a tua igreja no teu altar. Socorre-nos, 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 Senhor, em nome de Jesus. Que essa situação que o povo se encontra, que esse homem se encontra na UTI, no leito de enfermidade, essas doenças, essa dormência que tem feito o povo parar, que tudo isso seja colocado agora no teu altar, e que isso seja expurgado, Senhor, em nome de Jesus. Que as correntes sejam quebradas nessa manhã, que o laço do passarinheiro seja quebrado nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Que a saúde seja ministrada, Senhor. Senhor, que a alegria entre nessa casa, nesse lar. Que os projetos sejam renovados.
que alianças sejam renovadas. Senhor, leva o teu povo a avançar. Ó Deus, que a tua igreja avance, que o teu povo avance. Senhor, bendito seja o teu nome santo. Nessa primeira Santa Ceia de dezembro, talvez a última ceia de dezembro, não sei como é que será esse mês, mas ó Deus, que seja, ó Deus, assim um início de dezembro, um mês de dezembro, onde a tua glória seja derramada sobre a tua igreja e sobre o teu povo. Que vidas sejam alcançadas, vidas sejam abençoadas. Senhor, que vidas sejam transformadas, que pessoas sejam libertas a cada domingo, a cada manhã, a cada noite. Eu peço que a tua graça seja abundante. Senhor, eu coloco esses elementos da Santa Ceia nas tuas mãos. Eu coloco, Senhor, esse cálice que simboliza o teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário por cada um de nós. Eu coloco esse pão que lembra o teu corpo que foi moído na cruz do Calvário por cada um de nós. Espírito Santo de Deus, eu consagro esses elementos ao Senhor. Abençoa-nos nessa Santa Ceia, que enquanto os elementos da Santa Ceia estiverem sendo, ó Deus, oferecido aos irmãos, compartilhado com os irmãos, que a tua glória continue se manifestando, porque o Senhor diz que todas as vezes que nós fizermos isso, fazei em memória do Senhor, anunciando a morte do Senhor, até que o Senhor venha. Bendito seja o teu nome, que a tua graça seja abundante sobre o teu povo, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode se assentar, os irmãos já vão ministrar a Santa Ceia para você.